Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre texto dissertativo argumentativo e te oriento a prestar bem atenção nos exemplos no decorrer do vídeo. Vamos lá? Como realizar a estrutura de introdução? Inicie com uma contextualização na apresentação do tema, ou seja, demonstração de compreensão do tema com um repertório. Na apresentação de tese, pode ser feito como problematização ou causa-causa, causa-consequência ou contraste. Então, a tese ou posicionamento é a estratégia argumentativa do desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. O tema trata-se de um recorte ou uma perspectiva sobre determinado assunto, e que não é somente o que está no enunciado, mas sim a leitura de toda a proposta, o direcionamento que a banca orienta. A proposta de redação será um guia, um manual de como deve ser escrito. Leia o enunciado e os textos motivadores. Quando você ler a proposta, faça as seguintes perguntas: o que está acontecendo? Como isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo, que é a causa? Consequência positiva ou negativa? Quero que você entenda que o tema e a tese estão conectados. Como apresentar o tema? Pode ser por obras literárias, dados estatísticos que cobrem enorme variedade de aspectos de um problema por meio de forma numérica simples. Ou por exemplos, os exemplos que você citar devem ser suficientemente representativos de determinada espécie de situação, de objetos ou ocorrências, por fatos que são os acontecimentos reais, observáveis e comprováveis, por citação de autoridade ou alusão histórica. O tema trata-se de um recorte ou uma perspectiva sobre determinado assunto. Por exemplo, o assunto pode ser como desigualdade. Perceba que ele é amplo e possui vários desdobramentos, como desigualdade salarial entre gêneros ou desigualdade regional e pobreza no Brasil. Esses recortes são os temas. Fuga do tema. Enem 2021, tema Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Se o participante, por exemplo, escrevesse sobre outras questões relacionadas à cidadania, que não têm a ver com o registro civil, ou até mesmo escrevesse sobre democracia e não abordasse a invisibilidade e a falta de acesso ao registro civil, poderia ser considerado fuga ao tema. É na introdução que será apresentado ao corretor todo o conteúdo que será depositado no desenvolvimento e na conclusão. A clareza é a principal forma de introduzir um texto dissertativo argumentativo. É a partir dela que o leitor ou o corretor terá a noção de como será apresentado em seguida. Vamos ver este exemplo da estrutura de introdução. O desperdício de alimentos no Brasil é uma problemática realidade que precisa ser discutida. Como é uma problemática, é um ponto negativo. Esse tema é uma problemática que precisa ser discutida. O corretor vai ler esse texto e vai perguntar: por que o desperdício de alimentos é uma problemática? Por que é uma realidade que precisa ser discutida? Por que ele fez essa afirmação? Essa situação pode ser considerada um grave entrave, pois, apesar de o país produzir produtos suficientes para alimentar toda a população, grande parte dessa produção é descartada de modo inadequado, o que contribui significativamente para a existência e a manutenção da fome no cenário nacional.
Então, essa, para não repetir o desperdício de alimentos, pois é uma conjunção explicativa. O corretor ele fez a pergunta e o aluno está dando a resposta para ele e anuncia qual será a tese. No desenvolvimento 1, grande parte dessa produção é descartado de modo inadequado. E no desenvolvimento 2, a existência e a manutenção da fome no cenário nacional. Esses são a tese, a estratégia argumentativa, que mostra o que será apresentado no desenvolvimento, ou seja, no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo. Desse modo, torna-se urgente a elaboração de ações com a participação da sociedade e do governo, cujo objetivo seja modificar essa realidade. O corretor vai perguntar: quais ações? Como isso vai ser feito? E o aluno deve responder isso nos próximos parágrafos. Outro exemplo: a importância do aumento da reciclagem no Brasil. A primeira afirmativa é positiva. É importante aumentar a reciclagem no Brasil. E o corretor vai perguntar o quê? Por que é importante? E o aluno irá desenvolver, ou seja, argumentar, preservação do meio ambiente e, no desenvolvimento 2, dignidade da vida humana. A segunda afirmativa é negativa. A prática da reciclagem no Brasil é pequena. Por quê? Então, no desenvolvimento 1, ele vai falar desinformação da população e no desenvolvimento 2, ele vai argumentar falta de incentivo da prefeitura. Outro exemplo, o tema Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Introdução. Desde a colonização, nos povos indígenas sofrem com desvalorização, sugerindo inferioridade de sua cultura e crença. Na contemporaneidade, esse cenário ocorre pouca contribuição, por exemplo, a cota em universidades públicas, porém, descaso às comunidades como uma maneira de proteger a terra, ou seja, o meio ambiente. Dentro dessa ótica, percebe-se o motivo à negligência estatal, bem como o consumo exagerado, visando somente o lucro do mercado. Logo, é primordial que mudança seja realizada para resolver essa questão problemática. Você consegue observar que o desenvolvimento 1 é o motivo à negligência estatal e o desenvolvimento 2 é o consumo exagerado, visando somente o lucro ao mercado. Vamos ver outro exemplo? O tema legalização das drogas. O tema guerra às drogas teve surgimento em 1960, liberado pelo presidente Richard Knox, separando os países produtores e consumidores, direcionando-o à responsabilidade para a América Latina e outros países de região periférica. Porém, a política antidrogas no Brasil mostra-se falha sempre que usuários são condenados como traficantes por portarem quantidades mínimas de substâncias ilícitas. Dentro dessa ótica, o que promove sérias consequências em sentido mais amplos, tais como desenvolvimento 1, a conduta passiva do Estado e desenvolvimento 2, aumento da população carcerária. Logo, é primordial que mudança seja realizada. Outro exemplo. Segundo dados do IBGE, mais de 4 milhões de crianças brasileiras estão trabalhando. Isso que lemos é o tema. Esse cenário, motivado por dificuldades, a causa socioeconômicas, é preocupante. Então, isso é problemático, é um ponto negativo. Então vamos explicar, pois prejudica a infância dessas crianças e compromete seu futuro. Logo, é necessário adotar medidas para diminuir a quantidade de infantes que trabalham no Brasil. Então, desenvolvimento 1,
prejudica a infância dessas crianças e no desenvolvimento 2, compromete o seu futuro. Nosso último exemplo, para finalizar esse vídeo, o tema é publicidade infantil em questão no Brasil. Consumismo. Etimologicamente, essa palavra diz respeito a um consumo exagerado, o qual é, muitas vezes, fruto da influência dos meios de comunicação em massa no pensamento ideológico e intelectual dos cidadãos. Dentro dessa ótica, pode-se afirmar que, apesar de ser um instrumento de controle psicológico, a publicidade destinada à criança contribui positivamente para a construção do caráter no contexto consumista em questão inseridas. Você consegue observar que a tese é o que está de cor azul, e essa redação é do ano de 2014, Enem. E dá para perceber como o candidato, a candidata, argumenta aquilo que ela mostrou na tese. No primeiro desenvolvimento, ela colocou assim: percebe-se que deve haver um equilíbrio na veiculação de informações pelas propagandas e anúncios para que abusos não sejam cometidos. E como está também na introdução, que a publicidade destinada à criança contribui positivamente. E no desenvolvimento 2, ela explicou como contribui. Então, no desenvolvimento 2 dela, ela colocou: contribui para a formação crítica dos futuros cidadãos adultos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido quais são os pontos obrigatórios que devem estar na sua introdução. Tá bom? Bons estudos. Tchau!